Amados irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Desejo convidar a todos para essa oração inicial da transmissão da nossa escola bíblica dominical. Oremos a Deus, portanto. Bendito Deus e nosso Pai Celestial, graças nós te damos, meu amado Senhor, porque estamos aqui prontos para agradecer o teu santo nome, por esse novo dia, Senhor, dia de domingo, onde a maioria das pessoas crentes em ti, Senhor, reserva para poder celebrar a ti e adorar a ti na beleza da tua santidade. És merecedor de honra e de glórias, de louvores nos céus e na terra, de modo que nesta manhã recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, porque estamos aqui, Senhor, conscientes de que tu és o nosso Pai, tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, e que cada um de nós precisa da tua bênção, não podemos viver sem ela, de modo que, em nome do Senhor Jesus, abençoa essa transmissão, abençoa, Senhor, a ministração da tua palavra, para que façamos tudo para a glória do teu nome. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos os irmãos que nos ouvem com a paz do Senhor. Nesse momento vamos louvar Jesus, iniciando a nossa escola dominical. E você na sua casa também pode adorar o Senhor junto conosco. Glória a Jesus. Vamos iniciar com o hino de número 116 da nossa harpa cristã. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor, quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor, quero ouvir sua eterna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Glória a Deus. 169, 169. Longe do Senhor andava num caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar.
mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já fui e o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Quero convidar todos os alunos para abrirem as suas Bíblias, ou então usar a revista da Escola Dominical no tema que nós vamos estudar hoje. O texto da Palavra de Deus que serve de base para a ministração nesta manhã é Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12, e aos Romanos capítulo 4, versículo 12 a 14. Ouçam todos. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. E naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhas ou estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora nós vamos ler Romanos 4, versículos 12 a 14. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na circuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Amém? Oremos ao Senhor mais uma vez. Bendito Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso, nós pedimos a Ti, Senhor, a Tua sábia inspiração, para que possamos ministrar a Tua palavra nesta manhã. Peço que abençoes a cada aluno da escola dominical, aqui no nosso campo, meu Deus, porque cada um precisa, Senhor, de estar
estudando a Tua palavra para ser edificado na fé, precisa, Senhor, de conhecer cada dia mais a revelação de Deus para a sua vida, para que possa se manter firme no caminho até o dia da Tua manifestação nas nuvens do céu. Também, Senhor, a Tua igreja tem uma missão maravilhosa de tornar público o nome de Cristo aqui na terra. Tem a missão também de adorar-te na beleza da Tua santidade. Tudo isso, Senhor, requer de nós conhecimento da Tua palavra, requer de nós, Senhor, plenitude e prontidão em cada serviço da Tua casa. Por isso, Senhor, abençoa todos os alunos da escola dominical e os demais membros da Tua igreja nesta manhã de hoje. No nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Meus irmãos, graças a Deus por esse momento assim, muito prazeroso, que é o momento da escola, o momento em que nós nos juntamos para aprendermos a palavra de Deus. O ambiente escolar é um ambiente assim, muito agradável, porque estudar já é uma coisa boa, e quando se trata de estudar a palavra de Deus, essa condição, ela aumenta, porque trata-se de conhecer a vontade de Deus para com as pessoas, e isso é o nosso propósito, e isso é o propósito da Escola Bíblica Dominical na nossa igreja. Hoje o tema que vamos estudar é a condição dos gentios sem Deus. Eu estava pensando ao ler a lição da EBD, de como era terrível, certo, a condição dos gentios. Mas ao estudarmos esse tema, é importante para nós entendermos o significado da herança eterna, uma vez que os gentios não faziam parte da promessa de Abraão. Então, introdutoriamente, eu quero levar você a pensar direitinho acerca da condição anterior de cada um de nós e da nossa condição atual. Então, se nós pensarmos bem, nós vamos passar a valorizar grandemente o que somos, o que temos e a nossa herança eterna. Então, eu espero que você incline a sua mente para pensar comigo nessa manhã acerca desse tão importante tema que nós pretendemos desenvolver. Nós vamos seguir um sumário. O sumário, primeiramente, nós vamos falar de um pequeno fato histórico. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre circuncisão e incircuncisão. Em terceiro lugar, vamos falar acerca dos gentios estranhos ao conceito da promessa. E, em último lugar, nós vamos falar os gentios inclusos na promessa de Abraão. E aí faremos as nossas conclusões. Olha, meus irmãos, eu quero que você pense comigo o seguinte: anteriormente, ou inicialmente, existia a unidade fundamental da raça humana. Como vocês já têm lido na Bíblia Sagrada, os capítulos 1º e 2º do livro do Gênesis trata exatamente sobre isso. Mas, com a queda do homem, ou seja, do capítulo 3 ao capítulo 6, nós vemos que iniciou-se com a queda do primeiro casal, Adão e Eva, e com a queda do primeiro casal, o pecado tomou conta da humanidade, a humanidade se multiplicou e veio então a multiplicação também do pecado, que culminou com a vinda do juízo de Deus sobre a terra através do dilúvio. Então, como vocês podem observar, essa foi uma fase seguinte, certo? Àquela fase inicial da unidade da raça humana. A partir desse momento, ou seja, cessado o dilúvio, a raça humana, ela começou
a habitar a terra e começou naturalmente a se dividir, a formar nações. É preciso também que vocês saibam que essa degradação da raça humana, ou essa desintegração da raça humana, foi uma coisa muito marcante com o dilúvio. Inclusive também, não foi apenas a raça humana que foi desintegrada, mas o relevo também foi tremendamente mudado. O relevo da terra sofreu mudanças tremendas. Não era mais o mesmo relevo original, era um novo relevo. Então, a desintegração foi da natureza e também da raça humana. De modo, meus irmãos, que com essa desintegração, a raça humana se organizou em nações. Então Deus escolheu Abraão para dele formar uma nação, formar um povo separado para adorá-lo e servi-lo na terra. Veja que anteriormente o povo enveredou pela desobediência, o pecado foi tão tremendo que subiu à presença de Deus, e o Senhor Deus trouxe juízo sobre a terra, destruindo ou desintegrando toda a raça humana. Desculpa. Porém, agora o Senhor decidiu escolher Abraão, e a partir de Abraão formar uma raça, uma nova nação, uma nação que obedecesse a ele, que o servisse de verdade. Então ele se agradou de Abraão para esse processo, essa sua meta de construir uma nação aqui na terra, a partir do juízo que veio sobre o mundo. E nisso, queridos irmãos, estabeleceu-se um pacto entre Deus e Abraão. Veja que Abraão, ele foi chamado pelo Senhor, e nessa chamada houve uma aliança, um pacto, e nesse pacto que estabeleceu-se entre Deus e Abraão, houve exigências da parte de Abraão e da nova nação, e também fora dado um sinal a esse povo. Os integrantes dessa nação de Deus teriam um sinal, e esse sinal é o que foi chamado de circuncisão, era um sinal na carne. Então a circuncisão era um procedimento de remoção do prepúcio do órgão sexual masculino, e isso acontecia, segundo a lei, ao 8º dia de nascido, e também a todo estrangeiro que fosse comprado com dinheiro, de acordo com Gênesis 17:12. Então vejam, os irmãos, os alunos da EBD, de que diante desse pacto estabelecia-se um sinal. Aquele sinal marcaria naturalmente esse novo povo, essa nova nação, que era chamada nação de Deus. E Abraão, naturalmente, ele foi escolhido na incircuncisão, quer dizer, ele ainda era gentil quando ele foi escolhido, e passou algum tempo para que ele fosse circuncidado. Ele fosse circuncidado para poder dar origem a essa nação pura, essa nação que o Senhor queria estabelecer na terra. Então, não poderia, por exemplo, haver um pacto de um novo povo, de uma nova nação, que não incluísse a pessoa que Deus chamou. Então, o chamado de Deus também teria que fazer parte, ou cumprir, ou ter em sua carne também esse sinal. Desculpa, pastor. Seria obrigado os gentios convertidos a aceitar isso? Glória ao nome de Jesus. Então eu queria dizer para os meus ouvintes aqui online, de que Abraão, de acordo com Romanos capítulo 4, versículos 10 e 11, ele tinha em seu corpo essa marca, certo? Anteriormente era um gentio incircunciso, chamado por Deus, foi também circuncidado para realmente
dá origem à nação pura com a nação de Deus. Quanto à circuncisão, meus irmãos, eu também queria falar o seguinte, que era um sinal para si, não para os outros. Veja que até alguém poderia questionar por que foi escolhido essa parte do corpo, essa parte íntima do corpo, para ser o sinal. Porque então não foi uma outra parte do corpo? Então eu entendo o seguinte, de que, em primeiro lugar, esse sinal era um sinal pessoal, não era um sinal para as pessoas, era um sinal para si, certo? Para si. Então, sendo um sinal para si, poderia ser na parte íntima da pessoa. Outra justificativa é que, além da pessoa ter o sinal em si, para que se visse como uma lembrança, como um marco nele próprio, também falava da pureza que esse novo povo tinha que ter. E o povo que comporia a nação de Deus teria que ser um povo puro. Não poderia haver mistura. Como o Senhor tinha prometido a Abraão, de que faria dele uma grande nação, ou seja, tratava-se de herança, de uma herança pura, então a escolha do órgão genital masculino, certo, fica plenamente justificada, porque era a forma de reproduzir a nação. Então, não poderia, certo, reproduzir ou perpetuar uma espécie misturada. Tinha que ser exclusivamente da nação pura. De modo que esse sinal era para significar isso. Se você, por exemplo, quiser ver na Bíblia o texto de Êxodo 19:6, ele trata muito bem acerca disso, que você podia acompanhar na palavra de Deus, esse texto, certo? Eu queria realmente compartilhar com você. Êxodo capítulo 19 e o versículo de número 6. Diz assim: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas palavras são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, um reino sacerdotal, um povo santo, era preciso realmente ser um povo puro, um povo sem mistura com outras raças, certo? Então, isso é a justificativa que queremos trazer para o fato da circuncisão ser, assim, uma forma muito íntima, muito da intimidade da pessoa, certo? A circuncisão no Novo Testamento não é mais um sinal na carne, certo? Agora é um sinal no coração, certo? No coração. Veja que a carne, certo? O sinal na carne era uma coisa da lei, certo? Era uma coisa muito assim, material, física, certo? Mas a circuncisão que o Senhor Jesus estabeleceu nessa nova aliança é uma circuncisão no coração, que acontece por meio da fé, da crença em Deus. Então, isso é o que diz a palavra de Deus, por exemplo, em Gálatas capítulo 6 e 15, que diz: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Quer dizer, agora não é mais levado em conta, por exemplo, essa circuncisão carnal, mas agora é relevante aquilo que eu, pela fé, realmente aceitei. É aquilo que o meu coração realmente compreendeu, que a minha mente compreendeu. É o novo plano salvador de Jesus. Entendeu? Então, o sinal em nós próprio agora é a nossa demonstração de fé em Cristo Jesus.
é o nosso novo viver em Cristo. Tá? É uma coisa que podia comparar assim paralelamente, de sinal externo, seria, por exemplo, o batismo. A circuncisão da antiga aliança teria uma semelhança assim, com o batismo. Quer dizer, o batismo que é uma demonstração pública da nossa fé, certo? Mas o relevante mesmo é o que está no interior do homem, no interior da pessoa. Quer dizer, eu assento no meu coração não me contaminar. Assim vai acontecer com Daniel, certo? Sendo povo de Deus, sendo salvo por Jesus Cristo, cada um de nós, certo? Conscientemente assenta no coração não se contaminar com esse mundo, com o pecado do mundo. Quando fala assim da comunicação ou da contaminação sexual, a gente pode também destacar o seguinte, que isso estava sempre ligado à idolatria, certo? Ao pecado da idolatria. Toda vida que se vê pessoas contaminadas assim pelo pecado da idolatria, vê-se que nisso também está envolvido o sexo. Então o sexo tem uma proximidade muito grande com os idólatras, certo? Está muito ligado, inclusive havia deuses gentios do paganismo, que existiam as prostitutas do templo, outras coisas ligadas ao sexo. Quer dizer, aí nós podemos entender de que um dos fatores relevantes na conduta do crente nessa dispensação é realmente a separação dessa promiscuidade, da prostituição que se alastra pelo mundo. Vulgarmente nós estamos vendo isso, certo? Então, quando você tem a sua mente prostituída espiritualmente, ou seja, quando você perde a fé em Deus, quando você elege outros deuses para você, isso está simbolicamente indicando esse pecado da prostituição espiritual, que também combina, está envolvido também com a prostituição física. Então a pureza da nação tinha tudo a ver com essa separação. Tá? E o mundo, o secularismo, por exemplo, ele invade ao redil dos santos dessa forma. O mundo todo, esse sistema que está montado, ele se prepara para atrair as pessoas para o envolvimento com ele. E isso vem de forma contundente através do sexo, certo? Através da prostituição. De modo que cada um de nós, crentes em Jesus, deve se lembrar do pacto de pureza que cada um de nós tem ao crer no Senhor Jesus. Cada um de nós lembrar que nós somos marcados pelo Senhor para viver uma vida separada. Glória ao nome de Jesus. Em Filipenses 3:3 também tem um texto que eu gostaria inclusive de compartilhar com os irmãos, que é muito interessante. Diz assim: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos no Senhor Jesus Cristo e não confiamos na carne. Não tem a ver com algo marca carnal, tem a ver com alguma coisa interior, certo? Uma transformação interna. Nós somos a própria circuncisão. A nossa vida é uma vida separada, é uma vida de santidade. Glória ao nome de Jesus. Em terceiro lugar, eu quero também compartilhar acerca dos gentios estranhos ao conceito da promessa. Há umas expressões que nós vamos destacar no texto de Efésios. Por exemplo, a expressão sem Cristo. Uma das condições dos gentios é que eles estavam sem Cristo. Quer dizer, significa dizer que sua
religiosidade os inseria na promessa messiânica. Não os inseria na promessa messiânica. Certo? Então, não quer dizer que os gentios não tivessem Deus. Não quer dizer que os gentios não fossem religiosos. Eles eram religiosos. Tinha até muitos deuses. Mas eles não se inseriam na promessa messiânica. Ou seja, eles não tinham Cristo como seu Deus. Eles seguiam outros deuses. Veja o que o Senhor Jesus falou à mulher samaritana. Ele disse assim: olha, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Tá? Entendeu? Então, os gentios, eles estavam sem Cristo. Eles viviam num mundo cheio de deuses para tudo que era coisa, mas não tinha o principal Deus na sua vida, que era o Senhor Jesus. Aí eu vim pensando que no mundo atual, nós vemos até os que se dizem cristãos, elegem para si deuses. Certo? Ouvi falar de que há um Deus para cada dia do ano. Certo? E há um dia dedicado a todos os santos. Quer dizer, é uma coisa semelhante ao que Paulo viu quando entrou em Atenas, né? Havia realmente santuário a todos os deuses, até o Deus desconhecido, foi objeto da pregação dele, também havia no santuário. Olha, os gregos, biblicamente falando, é o símbolo dos gentios. Então o que nós vemos é que parece que o cristianismo de hoje está voltado para aquele gentio sem Deus. Quando elege para si muitos deuses. Então eu quero que cada um de nós que estuda a Bíblia, cada um de nós que está aqui na escola dominical, pense nisso. Está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, há um único Deus. Tudo que acontece espiritualmente com as pessoas, ou o plano de Deus, envolve a pessoa de Cristo. É preciso que nós, de verdade, cremos em Cristo e vivamos para Ele. Há também os deuses modernos, que não são mais aqueles que a gente carrega no pescoço ou prega na parede, mas que a gente também elege naturalmente. E esses deuses modernos, eles acabam substituindo a adoração ao verdadeiro Deus. E eu quero também aproveitar um ensejo para que cada um de nós tenha cuidado. Não somos pagãos, não vivemos mais no paganismo, não somos mais gentios sem Deus. Não, agora nós temos Cristo. Ou gentios sem Cristo, agora nós temos Cristo. Louvado seja o nome maravilhoso de Jesus. Outra expressão de Paulo aos Efésios é separado da comunidade de Israel. Ou seja, estavam fora do alcance das bênçãos alusivas ao advento do Messias. Certo? Então, essa é uma situação muito tremenda, certo? A pessoa está excluída da promessa, quer dizer, excluída da herança. A herança com Cristo. A herança nos céus. As bênçãos terrenas para aqueles que realmente aceitam Cristo, creem no Senhor. Essa é uma condição muito terrível, certo? E essa condição, meus irmãos, está exatamente expressa nos pactos. Os pactos que são chamados pactos do advento, certo? Então, os pactos do advento é o pacto abraâmico, né? Que foi realmente estabelecido com o Senhor lá em Gênesis capítulo 12, quando se deu a chamada dele, né? Entendeu? Ele quando recebeu a chamada, certo? Deus disse que ele ia para uma terra que ele iria mostrar. Quer dizer, Abraão, ele
recebeu realmente do Senhor, certo? Essa promessa que ele obedeceu plenamente a promessa do Senhor. É interessante que a gente pense o seguinte: uma pessoa vai sair da sua terra, do meio da sua parentela, para um lugar que ele não sabe onde é. Então, como é que nós vamos fazer isso? Isso só se faz na presença da fé. Então, a obediência está muito ligada à fé. Então, por isso que Abraão foi considerado o pai da fé, porque, na realidade, aí realmente traduz o conceito de fé expresso lá em Hebreus 11. Certo? Outra coisa também, a fé aí está bem delineada, porque a fé não é no que se vê, a fé é naquilo que se não vê. Tá? Essas são a expressão do Novo Testamento, que nós já vimos muitas vezes, certo? Em que fé não é no que se vê, mas naquilo que se não vê. Então, esse é o pacto que foi estabelecido lá com Abraão. Também tem um outro pacto, é o pacto mosaico, certo? Pacto feito com Moisés. Né? Então, Moisés recebeu a lei, certo? A lei, ela estabelecia regras para que o povo de Deus as obedecesse, e é o maior exemplo que nós temos realmente da peregrinação da igreja na terra, enquanto aguarda a vinda de Jesus, certo? Para irmos morar no céu, é exatamente o pacto feito a Moisés. A retirada do povo de Israel do Egito, que é símbolo do mundo, para introduzi-lo em Canaã. Certo? Então, esse é um dos maiores exemplos que temos da peregrinação da igreja. Então, é bom nós repetirmos que esse é um pacto, assim, muito marcante. Muito marcante. Aqueles que permanecem na sua caminhada, na sua peregrinação, esses vão entrar em Canaã. Aqueles que fracassarem, aqueles que se deixarem envolver pelas coisas do mundo, por essa oferta do mundo, esses vão ficar aqui mesmo. Assim como aqueles israelitas que desobedeceram, ficaram enterrados no deserto, não entraram em Canaã, o mesmo acontecerá com os que integram a igreja hoje, que se tornam desobedientes à lei de Deus, certo? Aqueles que negam a fé, negligenciam, certo? O serviço do culto a Deus, esses não vão entrar em Canaã, ou seja, não serão arrebatados pelo Senhor. Então esse é um dos pactos do advento, certo? E o terceiro pacto foi o pacto davídico. O pacto davídico era o pacto de que o rei de Davi, ele seria permanente, quer dizer, apontava para o reinado do Messias, certo? Que tinha sido prometido, certo? Então, era um reino que jamais seria destruído. Isso aí foi expresso muito bem no pacto estabelecido entre Deus e Davi. Então, queridos irmãos, separado da comunidade de Israel significa realmente não pertencer, não fazer parte desses pactos do advento. Graças a Deus, porque nós já fazemos. E em terceiro lugar, ainda sobre os gentios estranhos ao conceito da promessa, tem uma expressão também de Paulo aos Efésios: sem esperança. Sem esperança. A condição do gentio sem esperança. Eu queria falar para vocês que a esperança, junto com a fé e o amor, são as chamadas virtudes permanentes, né? Chamadas virtudes permanentes. Então, essa esperança, certo? Era o que os gentios estavam desprovidos. E a Bíblia diz, em Hebreus 6, 18 e 19, que a esperança é a âncora da alma. É a âncora da alma. Quer dizer, aí podemos explicar a razão pela qual os gentios, eles padeciam de muitas incertezas, de medo, certo? De medo que revelava tranquilamente a ausência de Deus. Parece um paradoxo dizer que eles não tinham
esperança, por isso padeciam medo, por isso eles padeciam de incerteza se eles possuíam muitos deuses, se eles tinham constituído para si muitos deuses, certo? Mas esses deuses não eram capazes realmente de construir dentro de si essa esperança. A esperança de viver com Cristo, a esperança de segurança, uma esperança de paz, uma esperança que realmente fazia projetar um futuro brilhante, um futuro eterno com o Senhor. Então, meus estimados alunos da escola dominical, veja de que condição terrível era a dos gentios. Em quarto lugar, ainda falando sobre essa separação, nós temos uma outra expressão, sem Deus no mundo, né? Ele viveu sem Deus no mundo. Significa mergulhado em densas trevas pela ausência da revelação da salvação. Então, era uma vida sem Deus no mundo. Coisa que, meu Deus do céu, nós, crentes em Jesus, já temos essa consciência, essa certeza da nossa dependência. Precisamos de Deus. Não podemos viver sem Deus, certo? Viver sem Deus no mundo significa nós estarmos expostos a todos os ataques do diabo, a todas as ações dos inimigos de Deus contra você. Especialmente as incertezas da alma, os problemas psicológicos que se enfrentam, entendeu? Não só são os ataques externos, também somos atacados grandemente, certo? No nosso íntimo, no nosso interior, certo? E sem Deus, ninguém pode sobreviver. Sem Deus, todos estarão perdidos. É preciso termos realmente a salvação em Cristo Jesus. E isso só poderá acontecer através da crença do Senhor Jesus. Só através do Calvário. Só através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós podemos realmente renovar essa esperança. Por último, eu queria falar sobre os gentios inclusos na promessa de Abraão. Sendo, portanto, o Pai de todos nós, os que cremos em Cristo. Então, Paulo expressou muito bem essa nova condição dos gentios no capítulo 4, versículos 16 e 17 de Romanos. Então, é algo que nos conforta saber que Deus executou o seu plano salvador, certo? Ou seja, o pacto, ou os pactos do advento realmente se cumpriram, certo? E cada um de nós, gentios sem Deus, cremos no Senhor Jesus, portanto recebemos o perdão dos nossos pecados, fomos purificados no sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, e aí nós passamos a compor o pacto abraâmico, né? Quer dizer, agora não há mais gentio nem judeus, agora existe a igreja, existem os salvos, agora não há mais nem circuncisão nem incircuncisão, agora é a fé que predomina, certo? Agora somos nós, certo? A própria circuncisão somos nós, como eu já falei. Então, meus irmãos, essa é a nossa inclusão. E eu queria ler esses dois versículos de Romanos para segmentar bem essa palavra que eu estou querendo trazer para os irmãos, certo? Dessa nossa inclusão, porque esse fechamento da lição é uma coisa muito importante para cada um de nós. Cada um de nós que não somos mais gentios na carne, nós agora somos crentes em Jesus, fazemos parte da igreja de Cristo e temos plena convicção de que um dia herdaremos com Cristo nas mansões celestiais. Veja o que diz a palavra de Deus em Romanos 4, 16 e 17. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça,
a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Olha, isso aqui diz tudo acerca da nossa condição atual. Quer dizer, nós agora fomos plenamente envolvidos na promessa de Abraão, certo? Que é realmente a salvação pela fé. Interessante é que ele é tão pleno na sua conclusão dos seus escritos aqui, e ele chega a falar acerca, inclusive, da ressurreição dos mortos, vivifica os mortos. Os gentios seguiam uma conduta grega de que a vida ela terminava com a morte. Quer dizer, eles não acreditavam em vida após a morte. Então, como eles são símbolos dos gentios, então isso era o pensamento deles. Já no cristianismo, certo? Já na nossa fé em Cristo Jesus, a coisa muda. Muda porque não mais termina a vida com a morte física. Pelo contrário, é como disse o Senhor Jesus no capítulo 17 do seu livro. Ele diz que a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Então, meus irmãos, o conhecimento de Cristo, certo, nos garante a vida eterna. Então, isso para confirmar exatamente o que pensavam os gentios sem Deus, de que agora, depois de conhecer a Cristo, nós não mais ficamos no sepulcro permanentemente. Nós vamos um dia sair de lá. Os nossos entes queridos que passaram por Jesus, o nosso conforto, a nossa esperança é vê-los ressuscitados e juntos vivermos na Canaã celestial que o Senhor Jesus nos prometeu. Portanto, meu querido irmão, você que está me escutando nesta manhã, pense bem nesse prazer, pense bem nessa promessa maravilhosa. Tenha fé no Senhor, peça a Ele: Senhor, aumenta a minha fé, para que eu possa alcançar, ou para que eu possa projetar minha esperança para esse dia maravilhoso, e que eu seja cuidado durante toda a minha caminhada. Para concluir esse abençoado tema de hoje, como se vê, a nossa situação mudou plenamente com o cumprimento da promessa do advento de Cristo. Mediante a fé em Cristo, fomos reconciliados com Deus para uma viva esperança. Glória a Jesus. Cada um que tem essa esperança, diz a Bíblia, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, qual é o ponto-chave que eu quero dizer para você, para manter essa esperança? Pureza. Pureza na alma, pureza de corpo, alma e espírito, sem as quais, ou sem a qual, ou sem essa pureza, jamais você poderá habitar no céu que pertence ao Senhor. Tá? E isso era expresso no sinal da circuncisão. Agora essa circuncisão está no nosso coração, somos nós próprios que temos que nos manter separados do mundo para poder herdar com Cristo a vida eterna. Deus abençoe a todos os meus estimados alunos da escola dominical, para que vocês realmente se deliciem com temas tão interessantes como esse e possam firmar nossa fé para prosseguir a jornada. Deus vai nos dar em breve a oportunidade de podermos interagir uns com os outros, ouvirmos as perguntas, tirarmos as dúvidas. Para mim é assim muito difícil ministrar sem essa interação do aluno, certo? Às
Além disso, nem tenho essa experiência, certo? Mas o Senhor é tão bom que está me ajudando a poder ministrar a palavra de Deus para meus irmãos. Que o Senhor vos abençoe. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós, os teus filhos, te amamos de coração. Graças te damos pela oportunidade de estar na escola bíblica dominical, Senhor. Esse órgão da tua igreja, tão importante para a nossa formação espiritual. Nós precisamos, Senhor, de crescermos espiritualmente. Nós precisamos, Senhor, de caminharmos para atingir uma estatura de varão perfeito. E isso, Senhor, só acontece pelo alimento vivo, o pão vivo que desceu do céu. A palavra de Deus é algo especial para a vida de cada crente. Por isso, meu Deus, que cada um dos teus filhos sejam edificados na palavra, edificados através do conhecimento dela, para vencer a todos os obstáculos. São muitos obstáculos, e eu reconheço de que sem ti, Senhor, não conseguiremos. Mas nós temos a ti, Senhor. Nós estamos debaixo do pacto e não queremos romper o nosso pacto contigo. Nesta manhã, queremos dizer aqui, Senhor, renovamos o nosso pacto contigo para prosseguir, Senhor, para o plano da nossa soberana vocação, que é a entrada no céu pelas portas. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém.